O Rafinha hoje é marcador de lateral. Você não pode marcar lateral se você tem a potencialidade de jogar pelos lados do campo para fazer 1 contra 1 para você abrir o time. Por que o time jogou hoje só pelo lado esquerdo? Porque tem o Vini que vai para cima. Você não pode jogar com o Antony? Muda o jogo já no intervalo. Antony, vem cá. Fala pessoal, bem-vindos ao canal Futebol Expressivo. Nós vamos estar aqui reagindo a essa vitória do Brasil. Eu achei que a seleção brasileira jogou muito mal. A seleção brasileira não criou nada e eu acho que a escolha errada foi a do Tite. Tá todo mundo nas redes sociais falando do Militão e tal, mas eu acho que ele errou no meio de campo, quando ele entrou com 3 volantes. Ah, mas ele adiantou o Paquetá e o Paquetá pode fazer a função do Neymar. Na minha opinião, o Paquetá ele é mais volante do que um meia armador. Tudo bem que ele tem presença de área, ele chega lá na frente, mas eu acredito que ele deveria ter colocado um meia de origem mesmo para fazer aquela função. Acho que ele já deveria ter começado com o Rodrigo. Quando o Rodrigo entrou, mudou o jogo. O Bruno Guimarães também tem presença de área e mudou o jogo. Os dois conseguiram jogar bem. E o Casemiro foi lá e conseguiu fazer o seu gol. Muito importante o Casemiro, acho que tem 2 gols agora pela seleção, desde que ele começou a ser convocado. E é muito importante que a gente consiga ver essa evolução da seleção brasileira mesmo sem o Neymar. Eu acho que não é questão de faltar jogadores para cumprir essa função. Eu acho que é questão de você saber usar as peças que tem. Eu acho que o Tite não soube usar hoje. E também, para que ele convocou o Daniel Alves se ele não colocou na função ali? A Suíça não atacou direito. A Suíça aproveitou alguns momentos. E mesmo assim não teve efetividade em nada. A Suíça não queria jogar. Então, na minha opinião, o Tite ele é muito contraditório. Foi o primeiro vídeo que eu trouxe antes do jogo. Se quiser, pode até dar uma olhada lá nas minhas opiniões sobre o Tite e sobre a convocação do Daniel Alves. Mas vamos ver aqui o que os comentaristas da ESPN têm a dizer sobre esse jogo e sobre a atuação do Brasil. Vamos lá. É isso, estamos de volta com o nosso Sport Center. Agora vamos fazer aquele raio-x. Vamos fazer os comentários, ouvir aqui nossos comentaristas a respeito dessa vitória aí do Brasil 1-0 para cima da Suíça, que eu acredito que o jogo se apresentou como muita gente já esperava que ele se apresentasse. Aquele ferrolho suíço, aquela Suíça, claro, se defendendo muito mais e tudo mais. Renato Rodrigues, boa tarde para você, seja bem-vindo. Renatinho, gostou do que você viu? Ou melhor, a vitória, todo mundo gosta de vitória, mas o jogo foi do jeito que você imaginava? Boa tarde. Bom, eu acho que o contexto do jogo, primeiramente, boa tarde para os amigos, para o Fã de Esportes. Eu acho que o contexto do jogo já era esperado. Você está fazendo um programa comigo aqui, a gente está falando já há algum tempo. A gente falava de uma Sérvia com uma qualidade técnica melhor para jogar, só que para mim esse era o jogo mais chato. E realmente foi o que mostrou. A Suíça é um time muito encardido de enfrentar. Os caras têm um nível de concentração muito alto para defender. E teve muito mérito nas dificuldades da seleção. Acho que teve muito mérito também da Suíça. Acho que muita gente que às vezes não acompanha, é um time que tirou França de torneio grande na Europa, endureceu contra a Espanha, jogou perdeu só em pênalti, jogou Itália para repescagem. É uma equipe muito bem montada. Não é um time tecnicamente com uma grande qualidade, não tem nenhum astro, mas é um time coletivamente muito chato de furar, principalmente, né? De levar a bola, de conseguir trabalhar principalmente na entrelinha, que hoje, para mim, a seleção brasileira não conseguiu fazer isso. Agora, olhando para a seleção, acho que o primeiro ponto, a questão da escalação. O jogo se mostrou realmente que você poderia ter entrado com alguém, ou o Fred ou o Paquetá. Eu acho que até o Fred jogou até melhor que o Paquetá hoje. Mas era para ter entrado com o Rodrigo. O segundo tempo, ficou muito claro isso. O time teve dificuldade com as entradas. O time acho que se desestruturou um pouco. Não conseguiu levar a bola na frente. Por dentro não teve jogo. E eu acho que aí teve um mérito de conseguir ativar o Vinícius Júnior com espaço, porque no primeiro tempo o Vinícius estava recebendo a bola encaixotado. E o Vinícius, com pouco campo, você não potencializa ele. Quando você tem o campo aberto, consegue trocar de lado, ele fez o que ele fez com a camisa 3 da Suíça hoje. O coitado estava esbaforido no final do jogo. Abaixo, tecnicamente, eu acho que alguns jogadores, tecnicamente, não conseguiram render o que a gente sabe que podem render. E a questão da escalação, acho que o Tite poderia... Esse jogo fazia mais sentido do que o contra a Sérvia, você soltar um pouco mais o time.
e até pela proposta da Suíça. Daqui a pouco a gente traz os números da partida, até para você ter noção aí de como foi, porque foi 1-0 magrinho ali, mas depois a gente vai destrinchar esses números também. Léo, boa tarde para você. E aí, o que você achou da partida, sua análise? Tudo bem, Luciano? Boa tarde Zé, boa tarde, Renato, fã de esportes. Dentro do esperado também, né? Acho que só acreditaria em jogos fáceis contra a Suíça e contra a Sérvia quem não estava vendo essas duas seleções jogarem, eliminatórias, Nations League, a última Euro no caso da Suíça, que foi muito boa. Então, a Suíça costuma dificultar esse tipo de jogo, porque é o jogo que ela fica mais confortável, ela não tem responsabilidade, ela pode alternar os momentos em que ela vai pressionar um pouquinho mais alto, ou os momentos em que ela vai jogar um pouquinho mais posicionada. No primeiro tempo até alternou mais, no segundo tentou só resistir na maior parte do tempo, e aí a qualidade do Brasil se impõe, e se impõe porque você cria mais dúvidas na marcação adversária. Acho que isso faltou no primeiro tempo. Como a Suíça é uma seleção muito bem treinada e que tem um balanço defensivo muito bom, no sentido que é balanço defensivo, a bola vai para lá, você ajusta a linha. Então, no primeiro tempo, isso acontecia. Então, qual que era a consequência disso? Sempre 2 no Vinícius ou 2 no Rafinha, né? Sempre o balanço fazendo com que o Brasil não conseguisse se desvencilhar facilmente da marcação. Então, estou esperando o Tite falar sobre as trocas, porque... O Brasil jogando com 3 volantes hoje não teve apoio por 2 pontas e o Richarlison ficou sozinho também, não teria como a bola chegar nele e ele conseguir fazer alguma coisa. Tanto é que todas as vezes que teria que tentar... Tanto é que todas as vezes que tentou alguma jogada, sempre foi esticando a bola no Vinícius Júnior, como ele falou, ou no Rafinha, e eles cruzavam a bola na área para o Richarlison, e mesmo assim não estava conseguindo. Então faltou um meia ali para poder ajudar e distribuir o jogo melhor, construir o jogo pelo meio, e isso que faltou para a seleção brasileira hoje. O Neymar faz muita falta, mas o Tite ele não soube usar os jogadores da maneira correta. Eu não entraria com 3 volantes. Vamos lá. De fato, eu não tiraria o Paquetá. A gente sabe que ele teve limitações em alguns treinos. O Brasil teve alguns casos de sintomas gripais aí dentro do elenco que atrapalharam o treino nos últimos dias. Então, estou curioso para saber se foi por isso ou se foi apenas uma questão tática. Mas o fato é que tem um grande vencedor individual para mim hoje, que é o Rodrigo. Eu acho que o Rodrigo pede passagem, pede muita passagem. Não há ninguém que faça nesse elenco o que o Neymar faz, até porque no futebol mundial quase ninguém faz o que o Neymar faz. Mas você pode tirar um pouquinho de cada um e tentar compensar com um pouquinho de cada um o que ele faz. E acho que o Rodrigo em campo vai ajudar nisso. E o Casemiro, vou falar o que do Casemiro? Não, o cara nasceu para decidir. Primeiro jogo já foi um monstro. É um dos maiores jogadores da posição da história do futebol, tá? E ele só comprova isso a cada jogo. Mais uma vez, caiu no pé dele e decidiu. Rodrigo, inclusive... Não, é isso que eu falo. Rodrigo, inclusive, foi ventilado, inclusive, para entrar nessa vaga aí de Neymar e tudo mais, só Tite acabou escolhendo o Fred, né? Quando a gente fala em Casemiro, esse meio campo ali, esse volante, a gente teve que trazer um cara aqui já prevendo que ia ser uma boa partida do Casemiro para falar dele. Não exclusivamente dele, mas falar da seleção. Zé, seja bem-vindo, boa tarde também. Boa tarde, quer dizer, Luciano, não é Fafá, né? Mas pode, esses dias ele me chamou de Thiago. Não é? Fafá, tudo bem. A idade está chegando. Zé. Léo, Renato. Eu, particularmente, não me surpreendi com a escalação do Fred, né? O Tite mostrou hoje que é o Tite. Hoje ele foi o Tite. O Tite da estreia foi um Tite novo e o Tite de hoje foi o Tite velho, né? O Tite das antigas, que é um time mais conservador. Eu não sei o que ele pior, falou. Não é? Do que o Tite novo? Eu acho que sim, nesse caso sim, porque por que você vai mexer numa coisa que funcionou no primeiro jogo? Que eu acho que o Paquetá junto com o Casemiro, eles funcionaram. Eles funcionaram, chegaram, então o problema não era o Casemiro e o Paquetá, o problema da seleção era a lentidão com a bola nos pés. Se você traz velocidade, você tem a condição de chegar pelos lados do campo, porque as equipes normalmente elas irão se jogar fechadas contra o Brasil por conta do Neymar que joga ali por dentro, por causa do Casemiro, por causa do Richarlison. Então é natural que as seleções elas irão jogar fechadas ali. O caminho é jogar pelos lados. Para você jogar pelos lados, você tem que ter velocidade. Né? A bola tem que correr. O Branco falava isso lá em 94. Né? Não sou eu que tenho que correr, é a bola que tem que correr. Eu tenho que sair seco. Não, mas para ele em 94. Ele falava assim, é a bola que tem que suar. Né? No sentido de que, joga a bola de um lado para o outro com velocidade. Então o Brasil teve um pouco de problema nesse sentido no primeiro jogo. Hoje, a mesma coisa. Ele desloca o Paquetá para jogar nas entrelinhas. As duas vezes que o Brasil conseguiu chegar no primeiro tempo com uma maior clareza de jogo, foram 2 passes do Paquetá. Uma de primeira para o Rafinha. O Brasil deu muito certo no jogo contra a Sérvia, mesmo a Sérvia jogando fechada, foi porque o Tite jogou o time para frente.
ele, ao invés de botar 3 volantes para ficar marcando ali da intermediária para trás, ele fez aquele famoso perde e conquista de novo, perde e ganha. Tipo, você perdeu, já luta para conseguir a bola de novo. Essa é a forma que a seleção jogou no primeiro jogo da Copa, e dessa vez foi diferente. Por isso que o torcedor brasileiro ficou um pouco chateado com esse jogo de hoje. Graças a Deus nós ganhamos, estamos classificados para as oitavas de final, mas eu acho que a mentalidade do primeiro jogo, ela se encaixa mais com essa seleção. Vamos lá. Então, e outra também. Então, peraí, tem alguma coisa que não está funcionando. Por que só o... Peraí, Paquetá, vem um pouquinho para trás. Rodrigo, joga aqui. Não vou mexer na estrutura que estava funcionando. Porque se você analisar, ele treina o Rodrigo como substituto do Neymar, na Itália. Ele conversa com o Ancelotti como substituto do Neymar. Só que de primeiro reserva ele passa a ser o terceiro. Entendeu? Porque ele prefere colocar o Fred, adiantar o Paquetá e deixar o Rodrigo no banco. Ou seja, ele é a segunda opção. Não é a primeira opção. Quando, nesse caso, o Rodrigo está batendo na porta. No segundo... Agora não mais, né? Não, no primeiro... Não, mas no primeiro jogo, o Brasil melhorou muito quando saíram... Nós tivemos as substituições e o time jogou com 2 toques, com velocidade. O time da Sérvia cansou. Beleza, pelo trabalho que nós fizemos no primeiro tempo. Mas a velocidade que foi imposta no segundo, ela foi muito maior. Não tinha referência. Os caras tocavam, se movimentavam, não tinha referência. O Rafinha, hoje, é marcador de lateral. Você não pode marcar lateral se você tem a potencialidade de jogar pelos lados do campo para fazer 1 contra 1 para você abrir o time. Por que o time jogou hoje só pelo lado esquerdo? Porque tem o Vini que vai para cima. Você não pode jogar com o Antony? Muda o jogo já no intervalo. Antony, vem cá. Vai para cima dos caras. Aí você tem 2 laterais. Eu acho que essa é outra disputa, entendeu? Inclusive, essa é outra disputa aberta. Aí você tem 2 laterais. Com essas 2 laterais, nós estávamos vendo que a equipe da Suíça, o que ela fazia? Duplicava a marcação. Você tira um zagueiro e põe um lateral. Então você já tem 2 aqui, tem 2 ali. Quem vai marcar o Casemiro? Quem vai marcar o Daniel? Ah, não, os zagueiros vão ficar. Então um volante vai voltar para fazer a sobra. Aí um volante vem para encostar, vai abrir espaços no meio campo. Então, assim, precisa ter um pouco mais de coragem. Senão não tem sentido você convocar 9 atacantes. Você convoca 9 atacantes e no dia que você tem a opção de jogar, você põe um time conservador porque você morre de amores por Fred. O Bruno Guimarães está na frente do Fred. Para mim, o Bruno Guimarães está na frente do Fred. O Bruno Guimarães entra, ele não fica só no toquinho aqui. Ele pega a bola, já dá um lançamento para o Antony, ele já distribui mais o jogo. O Fred pega a bola e toca. Ah, não, mas o Fred pressiona mais. Mas espera aí, a maior parte do tempo eu vou ter a bola. Eu preciso jogar, eu preciso inverter essa preocupação. Até conversei com o Bertozzi, com o Léo, foi a impressão que eu tive no primeiro tempo que a Suíça administrou o jogo. A Suíça administrou o jogo, porque tocava, o Brasil tentava marcar pressão, toca aqui, vira o jogo ali. Teve um lance que o lateral direito pegou a bola, levou sozinho. Era só ele levar na linha de fundo e cruzar na frente da zaga, porque tinha o Ebolô e tinha os jogadores da Suíça aqui. Era só ele colocar na frente da zaga, entre o goleiro e a marca do pênalti, que aí você joga no bololô lá e você... O que ele fez? Ele tocou a bola para trás. Então, assim, o Brasil ganhou? Ótimo. Ótimo, ótimo. Mas o Brasil precisa ser o do Tite, o novo Tite. Pessoal, realmente, eu acho que colocar o Fred é só em jogos que o adversário tem o mesmo estilo de jogo, de ir pra cima, de atacar o tempo todo, que seja trocação, e o Brasil precise de um sistema defensivo sólido ali no meio de campo. Fora isso, não precisa ter Casemiro e Fred no mesmo jogo, porque o Casemiro é aquele cabeça de área, o famoso protetor da zaga. O Fred, ele é segundo volante, só que ele não tem tanta qualidade assim. O Paquetá hoje não estava tão mal, mas eu acho que ele, na função de meia ele não rende tanto quanto deveria. Ele volta, ele marca, ele cerca, ele fecha os espaços, e isso é a função dele. Quando atribui ele a função do Neymar, de meia ofensiva ali, camisa 10, ele não vai conseguir render totalmente. Até o Bruno Guimarães pode render mais chegando lá na frente, pisando na área. Então eu acho que o Tite ele errou hoje. E ele poderia ter mexido logo no time. Eu acho que ele demorou bastante, mas eu acho que também foi questão de rever isso no intervalo, porque no segundo tempo você já vem com o time ajustado, sabendo o que tem que fazer, mas infelizmente não mudou muita coisa no segundo tempo. Pessoal, se inscreva no canal, ative o sininho, coloca aqui embaixo o que você achou dessa vitória do Brasil, se você achou que essa seleção vai longe, ou foi só um jogo só, o que você acha? Então é isso, pessoal, se inscreva no canal, tamo junto, valeu!